Escola de Adoração 2011, e hoje nós temos o prazer de receber conosco Silveira. Uma salva de palmas, gente. Obrigado. Glória a Deus. Deus seja louvado. Bem-vindo, Silveira. E a gente vai começar a falar um pouquinho de como Silveira começou nessa carreira musical, que, aliás, já vem de muito cedo, 6 anos de idade. Silveira já influenciado pelos sons que já ouvia na sua casa. Aliás, samba era o que você ouvia quando pequeno na sua casa. Como um bom brasileiro, né? Como um bom brasileiro. Conta um pouquinho pra gente, já desde os 6 anos de idade, influenciado por música, cresceu ouvindo música, samba, RB. E como que foi isso aí? Bom, foi assim. Antes dos 6 anos eu não lembro muita coisa. Posso imaginar. Mas foi assim. Eu sou fruto de uma família de músicos. Na minha família, todo mundo é músico, de verdade. As tias cantam, os avós tocavam. E aí a minha família é uma mistura de 2 culturas. O meu pai era negro, último tom, assim, tipo da cor da câmera, assim. Preto. UT, a gente chama de UT, que é último tom. Meu pai era nesse grau, assim. Um dia vocês vão ver a foto e tal. Tipo que o olho destaca de longe, assim. Porque você vê um vulto preto e 2 bolinhas, assim. Ó. Meu pai era assim, descendente meu bisavô era descendente direto de escravos, então tem uma carga muito, uma herança negra muito pesada mesmo, assim, é uma coisa que vem se arrastando na minha família. Eu já sou bem diluído, mas eu vou chegar lá. Mas a família do meu pai é uma família de negros muito consistente, assim, sabe? Que tem pouca mistura, é uma coisa bem séria nesse sentido, assim. E eles vieram de Minas, eles eram mineiros, o meu bisavô, né, era mineiro, meu avô chegou a viver em Minas, meu pai nasceu em Minas e depois eles se transferiram para São Paulo. Chegando aqui, meu pai encontrou uma branquinha gatinha, que é minha mãe, e eles fundiram as coisas. Minha mãe, filha o meu bisavô era europeu, meu avô era italiano ou espanhol, não, espanhol, Ramiro, o meu avô, pai da minha mãe. E a família da minha mãe, consequentemente, tinha um pouco mais de cultura, de acesso e era mais privilegiada. A fusão dessas 2 coisas, eu estou contando essa história toda só para dizer que eu sou uma fusão de 2 culturas. Eu sou um negro misturado com italiano, a minha avó era índia, descendente de índio, a mãe da minha mãe. Então, assim, é uma mistura muito maluca, mas que é o Brasil, que é o retrato do que a gente é. O Brasil é isso, é uma mistura de um monte de coisa, de um monte de cultura. Eu sou fruto disso. Voltando à minha formação, tem um testemunho antes que é assim: a minha mãe não podia ter filhos. Minha mãe não podia ter filhos, isso é comprovado, ela tem todos os exames, e ela se casou com meu pai e ficou tentando engravidar durante anos, 4 anos ou 5 anos, e ela não podia ter filhos, e aí fizeram aqueles exames, isso nos anos 70, que era uma coisa bem mais, né, não tínhamos a tecnologia que temos hoje, e ela durante muitos anos orou, pediu para Deus e falou: Senhor, me dá um filho, eu quero ter filho. O sonho de quase toda mulher, 90%. Hoje a mulher moderna, algumas ousam dizer que não querem ter filhos, mas antigamente era comum entre todas as mulheres sonhar ter filhos. Acho que ainda é. E minha mãe queria ter filho e não conseguia engravidar, e Deus um dia falou para ela: eu vou te dar filhos, vou te dar uma semente, depois vou te dar outras sementes. Essa foi a profecia. Nós éramos da Assembleia de Deus, eu digo nós, porque aí eu já vim a nascer logo na sequência. Sou filho de pastor, meu pai era pastor da Assembleia de Deus, eu estou muito à vontade nesse ambiente aqui, estou muito ambientado, porque eu cresci na Assembleia de Deus, cresci em igreja pentecostal, cresci ouvindo a palavra, fui batizado com o Espírito Santo muito cedo, e dentro desse ambiente da igreja, eu tinha uns tios que não eram convertidos. E o samba entrou por causa deles na jogada. Porque na minha família, na casa da minha avó, do lado de pai, todo encontro era uma festa, né? Não tinha samba na laje, essas coisas que tem hoje.
Mas tinha sempre alguém com violão. Meu avô tocava flauta, o pai do meu pai, e tocava violão. E aí juntava com o pai da minha mãe, que também tocava violão. E aí o tio, o irmão do meu pai, tocava acordeon. Então, assim, a música sempre esteve presente na minha vida. Eu não consigo pensar em algum momento que a minha família não estava reunida fazendo música. E aí eu cresci fruto disso. Curiosamente, eu sou o único músico profissional da minha família. Eu fui o único maluco que topou o desafio. Nenhum deles, dos meus primos, eu tenho 4 primos que são músicos e são muito talentosos. Eu costumo brincar que se eles tivessem levado a música a sério como eu levei, a gente teria uma banda tipo Jackson 5, assim. A gente ia ser embaçado. Imagina Jackson 5 gospel. Porque os meninos são bons, eles são mais velhos do que eu. Eu sou o caçula da turma. E a gente ia fazer um som muito legal, mas eles não quiseram levar isso a sério. Mas quando a gente se reúne, a gente toca junto, é muito legal. Eles moram no interior de São Paulo hoje. Eu espero que sim. O caçula, sim, por idade sim, eu não sei se por talento, né? Porque o Michael, além de ser o caçula, era o melhor da turma, né? Eu espero que eles não me ouçam, mas acho que hoje eu sou melhor que eles. Eles não levaram a sério. Eu acho que eles nem vão acessar o vídeo, vocês acham? Que eles não, vão mas ver? Eles não levaram a sério, é verdade, eles sabem disso. E eu pego no pé deles até hoje, que eu sou frustrado que a gente não teve uma banda. Estou aqui abrindo meu coração para vocês. Pois é, e aí veio vindo dessa história toda, a família envolvida com música. Aos 16 anos você já meio que brincava de fazer produções musicais, né? Aí eu passei toda a minha adolescência, a igreja, eu me converti na adolescência, mas eu vou te explicar o papel que a igreja exerceu na minha infância. Porque assim, eu comecei a tocar muito cedo. Um dia, eu falei para meu pai, me ensina a tocar. Eu já sabia, na verdade, porque eu ficava olhando ele tocar e eu sabia, eu pegava o violão escondido, meu pai tinha um violão que não podia encostar, era o xodó dele. E sempre que ele saía, ele viajava muito, pregava muito. Meu pai foi um grande pregador. Se vocês perguntarem para o pessoal mais antigo da Assembleia de Deus, nos anos 80, meu pai foi um grande pregador, pastor Altamiro. A gente era da Assembleia de Deus de Madureira, hoje que está concentrada no Brás, aqui em São Paulo. E meu pai foi um cara que pregou muito, só que na época dele não tinha marketing, não tinha isso que a gente tem hoje, não tinha vídeo. Para você ter acesso ao material do meu pai, você tem que ouvir uma fita cassete bem mal gravada, que era um material que tinha na época. Meu pai não tinha marketing, o marketing pessoal dele também era bem devagar. Se ele estivesse vivo hoje, eu ia ser empresário dele, e a gente ia se dar bem. Mas, enfim, ele foi um grande pregador, foi um grande homem de Deus. E ele viajava muito. E quando ele viajava, eu aproveitava para pegar o violão e tocar um pouco. E quando eu fiz 6 anos, eu falei, pai, me ensina a tocar, porque eu acho que eu vou conseguir. Aí ele, não, que você vai brincar, vai estragar meu violão. E aí a grande heroína dessa história toda é a minha mãe. Como toda mulher sábia que edifica a sua casa, a minha mãe, eu não soube disso, se ela me contou depois. Chegou no meu pai e falou, ensina o menino, o que custa? Porque eu pedi para ele na frente dela. E na hora ele falou, vai para lá, vai brincar com seus pipas lá, com seus carrinhos. E ele não me ensinou. Mas aí minha mãe foi, conversou com ele, falou, custa, o menino está pedindo, ensina para ele e tal, deixa ele pegar o violão. E aí meu pai caiu na besteira de me ensinar. Ele falou, vem cá, vou te mostrar, ó. Esse é o ré, esse é o sol. Só que no violão, imagina, eu tinha 6 anos, eu sempre fui pequeno, magro assim, quase raquítico. E aí o violão era maior que eu tinha uma dificuldade muito grande de tocar, mas ele viu que eu conseguia fazer e tal, não tinha muita firmeza, não tinha muita força, não tinha jeito. Aí ele falou, mas esse menino não tem talento, não é que ele tem talento? Aí ele foi e me deu um cavaquinho. Aí o que eu fazia? O cavaquinho, para quem não sabe, ele é afinado, ele tem uma afinação diferente do violão, a afinação tradicional do cavaquinho. A corda Mi, ela é afinada a um tom abaixo, que fica com som de Ré. E aí eu afinei o cavaquinho com a mesma afinação do violão para poder copiar os acordes que eu via meu pai fazendo. Foi assim que eu comecei. E aí eu comecei a descobrir acordes, estou descobrindo acorde até hoje. Mas, depois disso, a igreja tem uma função fundamental, que é a oportunidade de se apresentar. Eu tocava na igreja, eu ficava lá entre os meninos, tocando meu cavaquinho lá, baixinho e tal, assim. Mas eu já estava naquele ambiente, isso com 6 anos, com 5, na verdade, que foi quando meu pai me chamou. Com 6 anos eu já estava na igreja, lá no meio da galera, tocando, assim, tipo
tinha um pessoal do louvor aqui, eu ficava ali no cantinho com o meu cavaquinho, mas eu não atrapalhava ninguém, eu sabia fazer os acordes, tocava direitinho. E aí, a partir disso, eu não parei mais, eu fui crescendo. Com 9 anos eu comecei a tocar, com 8 anos eu comecei a tocar violão, com 9 anos eu comecei a tocar guitarra, e aí a minha música só foi evoluindo. Eu sou autodidata, meu pai, a gente viveu um período muito difícil. Eu fui quase rico na minha infância, quase rico. Meu pai tinha uma grana, tinha 2 carros e tal, só que foi mal, fez mal os negócios. Eu tenho uma raiva dele porque morreu, não deixou nada pra gente. Eu tenho raiva dele porque ele tinha as coisas e perdeu, entendeu? Raiva assim, no bom sentido. Meu pai foi um cara demais, foi o meu herói. Meu pai e minha mãe são os meus heróis mesmo, referências de Deus para mim, assim, mesmo, de pessoas de Deus. E eu só não sou melhor porque eu não consigo ser melhor, mas referências e bons exemplos eu tive na minha vida sempre, e devo muito a eles. Mas, enfim, o meu pai foi um mau negociador, perdeu tudo, a gente foi morar no interior, meu pai foi dirigir uma igreja lá, e eu não tinha muito o que fazer durante o dia. Eu estudava de manhã, eu tinha 7 anos nessa época, foi com 5 e meio que a gente se mudou para lá. Entre 6 e 7, eu estudava de manhã, chegava em casa, pegava o cavaquinho e ficava lá o dia inteiro, clim, 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 fazendo acordes. E a igreja me dava essa oportunidade de tocar, de me apresentar. E eu passei minha adolescência toda fazendo isso. Hoje, qual a dificuldade de uma pessoa que começa a fazer música, que não é cristã, por exemplo? Ela tem que se apresentar, ou ela monta uma banda, ou ela vai arrumar um lugar para tocar, ou tem gente que fica ensaiando, porque ela não tem onde tocar, então eles alugam horas de estúdio e ficam tocando, tipo gente que tem banda como hobby. Eles não têm onde se apresentar. Dificilmente eles vão ter uma plateia para ouvi-los. E eu sempre tive isso. Minha plateia muito generosa, uma plateia muito abençoada, que era na igreja. Foi na igreja que eu desenvolvi a minha musicalidade. Mas eu sempre fui um cara muito ligado nas coisas que aconteciam fora da igreja. Muito ligado, porque isso é uma coisa minha. Naquela época eu não tinha a noção que eu tenho hoje sobre olhar o todo. Eu acho que a gente tem que olhar o todo. A Bíblia diz que a gente tem que ouvir, ver de tudo, não só o que está aqui, e reter o que é bom. Deixa eu só te cortar um pouquinho, parando nessa parte aí. Você mencionou que você teve a oportunidade de se apresentar naquela época já. Você acha que hoje é muito diferente, que as igrejas focam mais um ministério pronto do que dar oportunidade para quem já está na igreja para ir se formando? Eu acho, concordo com você. Eu acho que a igreja hoje, mas eu acho que isso é mais direcionado. Por exemplo, na minha época, eu não sou tão velho, mas nos anos 80 não tinha grupo de louvor. Não tinha um ministério de louvor da igreja. Não tinha isso. Tinha o grupo da mocidade. A Assembleia de Deus ainda é assim, né? Ela ainda tem a mocidade, tem o grupo das irmãs, tem um grupo X, tem o coral, tem os cordeirinhos de Cristo, que geralmente são as crianças, tem as rosas de Saron, que são as irmãs, tem o grupo da mocidade. Era isso, a igreja ainda, eu acho que a igreja nessa época, exatamente, a igreja ela tinha esses núcleos, eu acho que continua hoje, só que o louvor na igreja, ele se organizou um pouco mais. Então hoje você tem, mesmo dentro das igrejas tradicionais, um grupo de louvor da igreja. E eu acho que aí estreita um pouco. Mas eu ainda acho que existe espaço. Se você está na igreja e tem talento, você tem a chance de entrar no grupo de louvor da igreja. Eu acho que isso é uma grande oficina de artistas cristãos, sabe? Mas vale a persistência, né? Porque você ficava lá no cantinho, não atrapalhava ninguém, estava aprendendo, mas estava lá. Então, vale a persistência. Vale a persistência. E uma coisa que eu sempre falo, gente, quem tem talento não morre no anonimato. Eu acho que só fica desconhecido e só fica isolado quem realmente... Se você tem muitos anos de carreira, eu faço essa análise com todo cantor e eu acho que você tinha que fazer com o cantor que você gosta. Sim, estourar, o que é estourar? Estourar é uma coisa muito relativa, né? Porque se estourar fosse bom, não chamava estourar, né? Estourar é uma coisa boa, acaba com a pessoa. Mas eu quero dizer que, assim, existem artistas evangélicos que são muito conhecidos nas suas igrejas, que vendem seus CDs, que são uma bênção, que cantam, e não são conhecidos do mundo inteiro, não são conhecidos do grande público. Mas o talento deles está ali, é verdadeiro. E já existe gente que está na mídia, que está sendo divulgada, porque tem uma grana investida, ou porque tem contato, a pessoa de repente tem outros méritos, mas não tem talento.
Eu acho que o talento é o que faz a diferença, é persistência, mas talento. Porque eu era pequenininho, mas todos os músicos que estavam do meu lado, isso foi uma coisa muito legal que eu tenho até hoje. Eu convivo com excelentes músicos. Do top até o cara da minha rua. Eu consigo ver um cara que é bom, que é talentoso, e tento me aproveitar do talento dele trocando. Eu passo o que eu tenho de bom para ele e tento absorver o que ele tem de bom para mim. Como autodidata, essa foi a minha formação musical e tem sido até hoje. O que eu acho é que o talento realmente faz toda a diferença, porque desde pequeno eu ficava ali no meio dos músicos, mas se eu não tivesse talento, uma hora alguém ia falar: ô baixinho, vai para lá, você está atrapalhando. A gente fala isso, né? Hoje eu vejo os meninos às vezes querendo, falo: meu, ainda não, né? Dá um tempinho. Ajuda muito quem não atrapalha. Muita ajuda quem não atrapalha. É isso aí. Então, aí você começou a tocar na igreja e também você começou a participar em rádios, tal, com seus amigos. 16 anos já, como eu mencionei, estava aí brincando de fazer umas produções, né? É. Mas você não manjava tanto de produção aos 16 anos. Como é que foi isso? Não, vou te falar o que fez a grande diferença na minha vida. Eu descobri muito cedo que eu tinha o dom da música. O que é o dom da música? O dom da música é a capacidade de fazer música em qualquer situação. Você tem alguns músicos que têm isso, não são todos. O Ed Mota costuma dizer, ele fala para mim: cara, você é um cara de sorte, a música gosta de você. Porque a música, ela tem isso às vezes também. Na verdade, não é a música, é Deus, né? Mas vamos deixar nesse ambiente mais terreno. Digamos que, quando a gente fala que não foi a gente que escolheu, foi Deus que nos escolheu, não foi a gente que escolheu ele, foi ele que escolheu a gente. Não fui eu que escolhi ser músico, foi ele que me escolheu. Não fui eu que escolhi a música, foi a música que me escolheu. Colocando a música como na figura de Deus para a gente manter nesse ambiente. Então, assim, a música é uma coisa que tem muita gente que gosta, mas não é todo mundo que consegue fazer. E quando eu percebi que eu conseguia fazer música muito fácil, eu comecei a investir nisso, porque aí eu descobri que eu tinha um talento. Quem é que já assistiu Heroes? Heroes, a série. A primeira temporada de Heroes eu acho muito legal. Depois fica um pouco confuso e tal, fica até chato. Eu assisti todas as temporadas, eu gosto. Eu gosto de super-heróis, eu gosto de pessoas anormais, que eu me considero um pouco anormal. Assim. Estou abrindo meu coração hoje para vocês, porque eu estava precisando disso. Confesso que eu estava com isso um pouco guardado. Então, tem um pouco de terapia nesse momento aqui. Mas é verdade, eu acho que nós, músicos, artistas, nós somos mais sensíveis, a gente vê o mundo de outra forma, a gente chora com coisa que ninguém está nem aí, e a gente fica nem aí enquanto está muita gente chorando também. Os sentimentos são diferentes. E quando eu descobri que eu tinha talento para a música, eu fui falar com meu pai. Isso era 8 anos, eu tinha 8 anos, quando eu passei do cavaquinho para o violão com muita facilidade. E aí eu passei do violão para a guitarra com muita facilidade. Eu passei da guitarra para o contrabaixo com muita facilidade. Eu falei: cara, isso não é normal. Eu ficava pensando assim, como é que eu consigo? Eu ficava feliz, mas eu ficava... Porque assim, não tinha ninguém para me ensinar. Era uma coisa divina mesmo, dom. E aí, na adolescência, eu passei esses 10 anos lá no interior. Eu morei em Cachoeira Paulista, que é uma cidade a 3 horas daqui, sentido Rio de Janeiro, no Vale do Paraíba. Depois de Cachoeira Paulista, eu me mudei para Guaratinguetá, que é uma cidade mais conhecida, que ela é do lado de Aparecida do Norte. A gente foi para lá porque meu pai foi pastorear uma igreja lá. A gente ficou 6 anos em Cachoeira Paulista e 4 anos em Guaratinguetá. Dos 6 aos 16 eu morei no interior, mas eu vivia aqui em São Paulo, eu vinha sempre para São Paulo. E eu quero falar, só para contar essa história toda, e de agora para frente eu vou objetivar um pouco as respostas, né? É só para vocês entenderem o meu contexto, de onde eu venho e por que eu sou o que eu sou hoje. O que mudou tudo na minha vida foi um cara chamado Michael Jackson. Em 1987, em 1984 eu tinha 7 anos. E aí, tinha um programa na TV, que era o concurso Billy Jean, eu acho, não sei. E quando eu vi... Foi isso. Amém. Posso ouvir um amém? Amém. O Michael era um cara escolhido por Deus, eu não tenho dúvida disso. Ele foi louco, mas ele foi um cara
que serviu de inspiração para coisa boa para muita gente. E a gente vai falar disso mais para frente, mas a Bíblia diz que todo dom perfeito vem de Deus. Então não tem como dizer que o Michael não era um cara iluminado por Deus e escolhido por Deus com o dom da música também, porque ele tocava várias coisas, mas ele não levou a sério tanto quanto eu. Mas na verdade ele não precisou tanto quanto eu. Eu tive que me esforçar um pouco mais para poder viver bem de música. Ele não precisou. Ele só cantando já conseguiu tudo que ele... Cantando e dançando, né? O que também já é o suficiente. Mas, quando eu ouvi o Michael, em 1987, dentro da minha casa, eu vou explicar para vocês o que a gente ouvia. A gente ouvia Jimmy Swaggart, na casa dos meus avós, assim, tinha programas de TV e eles tinham CDs do Jimmy Swaggart, vinil na época, né? A gente ouvia Osés de Paula, muito Osés de Paula. Osés de Paula é um dos meus heróis na música. Falei isso para ele, ele não acreditou. Ele falou, não é possível, por que você vai fazer piada comigo agora? Eu falei, cara, eu cresci te ouvindo, meu pai colocava, meu pai era fã do Osés, cara, era mais fã do Osés do que do Corinthians. Se você falasse mal do Osés, meu pai, ele ficava vermelho, você imagina. Você entendeu, né? Pessoal inteligente, é nesse nível de paixão. E aí, Osés de Paula, Luiz de Carvalho, pintavam Roberto Carlos pelo lado das minhas tias. Eu tenho 3 tias, né? Na época elas eram solteiras, e elas ouviam muito Roberto Carlos, Julio Iglesias. Isso basicamente fez a minha formação musical, foi o que eu ouvi na infância. Aí vinha Paulinho da Viola, Martinho da Vila, Jorge Ben, só para vocês entenderem, a formação musical faz muita diferença na vida de uma pessoa. Então, para mim, não tinha muito esse papo quando eu era criança de música cristã e música secular. Eu não sabia o que era o quê. Era tudo muito junto, né? Era tudo junto. Era a gente acabava de ouvir Jimmy Swaggart, e eu devo isso à minha família. Eles me fizeram uma pessoa com uma cultura musical muito eclética. A gente ouvia Jimmy Swaggart, a gente ouvia Osés de Paula, acabava Osés de Paula, entrava ABBA. Essa mesmo. Então, quando eu vi o Michael, deu um start assim. Eu falei, esse cara, ele dança, ele é alegre, ele tem um negócio. Porque no fundo, eu vou ser sincero, para uma criança de 4 ou 5 anos, ouvir o Roberto Carlos era uma coisa chata. O próprio Osés de Paula era uma coisa que eu achava bonito, mas eu achava chato. O Michael foi a primeira coisa que eu achei legal, de tudo que eu ouvia na minha vida. Eu tinha 7 anos e eu falei, cara, isso é legal, isso é animado. Por isso que eu faço música eletrônica, porque aquilo foi a primeira coisa que mexeu comigo. Era uma música que pulsava, que vibrava. E aí eu tenho uma, sabe, quando o teu olho brilha, você fala, cara, eu tenho uma lembrança muito boa disso. Eu lembro como se fosse hoje, era um sábado à tarde, eu estava brincando lá com os meus primos, e aí começou a música na TV, assim, Billie Jean e tal. Aí eu comecei a olhar, meu Deus, é isso, cara, que legal. E sabe quando você para tudo, o brinquedo, fulano, vamos brincar? Não, que brincar, vai para lá, já não estava mais olhando nada, não estava mais vendo nada. Aquilo mudou tudo. E aí daí para lá, eu passei, aí eu estou falando tudo isso para dizer por que eu me interessei por produção musical. Porque daí para lá eu comecei a perseguir fazer aquele som, eu queria fazer aquele som, eu queria reproduzir aquilo, eu queria dar um jeito de saber como que era aquilo. E aí, nos anos 90, quando eu fiz 13 anos, o meu pai me deu um teclado. E foi quando eu comecei a brincar de produzir. Por quê? O produtor musical, os bons, todos eles conhecem muito bem o que cada instrumento faz. Pelo menos os instrumentos convencionais. O que um baterista faz, o que um baixista faz, o que um guitarrista faz. Até para você dirigir e poder falar o que você quer, você tem que conhecer. Senão você vira um palpiteiro. E como eu já tocava, o único instrumento que eu nunca tive na minha casa foi bateria. Primeiro que era proibido na igreja, era quase do diabo. Não era do diabo, mas era quase. Estava ali. Era considerado como se fosse, né? Estava inclinado para ir para descer, não para subir. Verdade. Então bateria não tinha em casa e não tinha na igreja. Eu vim ter contato com a bateria quando eu tinha 15 anos, já aqui em São Paulo, de volta, tudo. Lá no interior era só instrumento de cordas
que é o que eu toco melhor guitarra e contrabaixo e tal, porque eu tenho mais afinidade, eu toquei mais anos esses instrumentos. O teclado veio depois, eu já era adolescente e eu ganhei o teclado, mas no teclado eu conseguia juntar todos os sons que eu tinha na minha cabeça, e foi assim que eu comecei a fazer produção musical, comecei a juntar as coisas, as ideias, e aí comecei a fazer música. Quando eu voltei para São Paulo, eu tinha 15 anos, a gente voltou para uma Assembleia de Deus, aqui no Ministério do Belém, mas aí eu estava numa fase um pouco crítica, que era uma fase de questionar as coisas e de discordar de algumas doutrinas e tal. Esse momento da adolescência, eu sempre fui um cara muito curioso, sempre li muito, eu sempre pesquisei muito, sempre conversei muito, sempre observei muito. E isso te faz uma pessoa um pouco complicada de se levar, entendeu? Não é assim, não era qualquer coisa. Hoje em dia, está todo mundo assim, porque hoje você dá um clique na internet e vem qualquer notícia que você quiser, qualquer assunto que você quiser. Antigamente, como não tinha essa informação, a gente se apoiava muito no que as pessoas falavam. Aquilo que as pessoas falavam era lei. Sim, e antigamente, assim, era um número menor de comunidades e igrejas. Exato. Né? Era mais segmentado. Exatamente. E hoje, até mesmo pela informação, proliferou aí o número de comunidades de igrejas tradicionais, que deixaram de ser tradicionais, Exato. Passaram a ser mais contemporâneas. E com isso, veio mais gente também infiltrado aí na música, ou interessado pela música, por participar mais aí nas igrejas também, né? Exatamente. Como que você participou dessa mudança aí? Porque você era meio crítico, então, na sua adolescência. Então, na adolescência, eu comecei com esse momento de, não, mas meu pai, eu acho que não tem a ver, pai. O meu pai era um pastor muito liberal, no sentido de que ele se apoiava muito na palavra. Mas ele sempre deixou claro para mim que algumas tradições eram necessárias ser mantidas. Então ele falava, Silvio, né? Isso, eu falava, pai, mas por que eu não posso usar bermuda? Eu morava no interior, era 35 graus, calor lascado o dia inteiro. Eu tinha que andar de calça, sapato. Pai, que isso, cara? Ele falou, não, você pode usar bermuda, não tem problema. Por que eu não posso jogar bola? Não, você pode jogar bola, não tem nenhum pecado nisso. Porém, a gente é de uma igreja tradicional, assim. Isso ele sempre jogou a real comigo. Então ele falava, se não for comprometer, e se não for ser escândalo, você pode fazer. Porque não é pecado. O pecado é você estar lá, perder a cabeça, xingar, bater num menino jogando bola. Esse é o pecado, é aí que está o problema. Você jogar bola em si, você se divertir com seus amigos, isso aí está tudo certo. Então meu pai, ele teve essa função também, de sempre deixar o lance claro para mim, isso aqui não é pecado, mas tradicionalmente a nossa igreja não, brinco. Pai, posso furar a orelha? Pode, mas você quer continuar aqui com a gente na Assembleia? Quero. Então não fura. Tipo assim, aqui na Assembleia não vai rolar. Você quer fazer isso mesmo? Aqui não vai rolar. E isso de escandalizar, por exemplo, eu me esqueci que aqui era a Assembleia de Deus, senão eu teria vindo sem brinco. Eu sou muito resolvido nesse sentido. Se eu for chocar alguém, se eu for escandalizar alguém, tem coisas que eu consigo ter o controle, tem coisas que eu não tenho controle. Mas o que eu consigo controlar, eu evito, porque cada um tem uma cultura, cada um aprendeu de um jeito, e eu procuro jogar o jogo. Não, mas só para te tranquilizar, apesar de ser a Assembleia de Deus que nos recebe, a escola é interdenominacional. Posso ouvir um amém? Amém. Não temos ninguém escandalizado. O Roger me atualizou sobre isso. Mas eu quero dizer, porque você vai ver, às vezes, eu cantando numa igreja mais tradicional, o cabelo não dá para mudar, dá um pouco mais de trabalho. Mas eu vou sem brinco, vou com uma camisa, vou menos... moderno, descolado. Obrigado pela ajuda dos universitários. Agora vamos correr um pouquinho aqui. Vamos para 1996, quando veio o Quarteto Feeling, que aí foi todo um trabalho diferenciado para você, porque aí não era mais o Silveira sozinho, tinha um grupo andando contigo. Como foi isso? Então, foi assim. Quando eu voltei para São Paulo, eu voltei sozinho, né? Eu voltei distante dos meus primos. E aí eu comecei a fazer novas amizades, me relacionar com novas pessoas. Eu não aguentei muito na Assembleia de Deus, onde a gente estava, que estava difícil o negócio. Eu estava batendo muito de frente, não problemático. Eu nunca fui filho de pastor problemático. Sempre fiquei na minha. Eu sou aqui, se a gente está num grupo e eu não concordo com alguma coisa, eu chego em vocês e falo, galera, se pedir minha opinião, eu dou minha opinião. Eu acho que é isso, que isso. Se ninguém acatar e eu for minoria, eu pego o meu banquinho e saio de mansinho. Foi o que eu fiz. Falei, pai, não dá mais, aqui não dá.
tá difícil. E eu fui para a Igreja Batista. O Paulo Rogério, alguém aqui conhece Paulo Rogério, cantor, comunhão e adoração? Bastante gente. O Paulo, a gente convivia muito. Eu conheci o Paulo quando eu tinha uns 9, 10 anos. Meu pai veio pregar aqui em São Paulo, e depois que eu fiquei um pouquinho maior, meu pai começou a me trazer com ele. Então eu vinha, tocava, e meu pai pregava e tal. E numa dessas viagens eu conheci a família do Paulo Rogério. A gente dormiu lá. Meu pai veio pregar, e esse negócio de, não, fica lá em casa, pastor, não sei o quê. A gente se hospedou na casa dele. E aí eu fiquei amigo do Paulo, do Will, conheci toda a família. E desde então a gente não se separou mais. A gente começava a tocar junto, começou a bater papo e tal. O Paulo me levou para a Batista Nova Aliança, que foi a igreja que eu fui quando eu saí da Assembleia de Deus. Era uma igreja ali no bairro onde a gente morava. E eu fui para lá. Fui para lá com ele, aí lá tinha bateria, aí lá podia fazer outras coisas. A bateria já não era mais do demônio. Uhum. A bateria não era mais. Já não te levava mais para o inferno. Já tinha bateria, isso a gente está falando de 93, 94, sei lá, por aí, antes do FLG. Enfim, eu tive uma passagem muito legal pela Batista Nova Aliança, amadureci musicalmente, comecei a trabalhar com corais, foi uma coisa muito legal que aconteceu lá. E nesse tempo eu conheci várias pessoas, inclusive os meninos do FLG. O Sandro era de lá, da Batista. O Carlinhos não era de lá, mas frequentava a igreja. Ele sempre ia, porque a gente fazia encontros de louvor e tal, e ele estava sempre por lá. E o FLG surgiu disso. A gente ensaiava, batia papo, era amigo, mas a gente não tinha banda, assim, era uma coisa meio de se encontrar. O Boyz II Men foi o grupo que foi a espinha dorsal do FLG, porque a gente ouvia muito Boyz II Men nessa época, muito, muito, o jeito dos caras se vestir, a gente gostava daquilo e tal, e a gente saía, o Carlinhos era o único que tinha carro, e a gente ia no carro dele, ele tinha um Fusquinha amarelo, a gente ia no Fusquinha, só rolava Boyz II Men, tal, eu ponho Boyz II Men, não sei o quê. Eu falei, aí um dia eu tive um estalo, eu falei, cara, eu podia tentar fazer alguma coisa assim, né, compor alguma coisa assim, porque até então eu não pensava nisso. Eu tinha 15 anos, estava, sei lá, pensando no quê? Terminando o colegial, né, e tal, estava pensando em outras coisas. Eu fazia música de uma forma muito amadora, né, ainda, mas já queria fazer música profissional. Eu já tinha isso no meu coração. Mas eu ainda tinha uma dúvida se eu ia conseguir viver de música. Os meus pais queriam que eu fosse médico e eu também queria. Eu cheguei a estudar para fazer a USP, e eu ia fazer medicina na USP. Esse era o ponto decisivo da minha vida. Entrar para fazer medicina. É uma coisa curiosa, porque eu queria, se fosse uma linguagem mais simples, ser parteiro. Eu sempre quis fazer parto. Eu queria ser um médico que ia trazer as crianças à vida e tal. Eu tinha isso na minha cabeça e era isso que eu queria ser. E aí eu fui entender o que eu podia fazer para ser ginecologista e tal, e fazer ginecologia obstetrícia, porque eu queria fazer parto, eu não queria só ser ginecologista. Então, era a minha grande motivação, assim, de tipo, não, vou estudar, vou ajudar as pessoas a ter filhos. Vou ter filhos é legal, né? E aí, você vê, o pessoal generoso, né? Levantou, o nego já está cortando medalha. Mas, enfim, quando eu terminei o colegial, eu tinha que tomar uma decisão. Vou continuar fazendo música, que eu já fazia por hobby, que foi nessa fase. Eu estudava de manhã, eu trabalhava, aliás, de manhã e à tarde, estudava à noite, e na madrugada eu ia para os estúdios com a galera. A gente gravava à noite. O primeiro disco profissional que eu gravei, quando eu fiz 15 anos, 14 para 15, foi com Paulo Rogério. A gente gravou uma fita cassete que chama Conselho. Se você achar um dia, é raríssimo, eu não tenho. Se você descobrir quem tem, me avisa. A primeira gravação que eu fiz, tem eu cantando lá, tipo uma criança, com o coração assim, totalmente aberto e ingênuo. E o Paulo foi um cara que a gente caminhou junto durante muitos anos. Depois, o grande trabalho da minha vida foi o Kadosh. Eu conheci o Ted e o Bal, e eles me chamaram para tocar guitarra no Kadosh, na banda Kadosh, e para ajudar nos vocais. É claro que o cara que tem talento, ele reconhece outro que tem talento. Então, quando os caras me viram e me conheceram no Pedra Viva, eu estava na banda Bunny,
que foi um passo anterior a tudo isso. Depois que eu saí da Batista Nova Aliança, eu fui para Renascer, mas antes de ir para Renascer, a gente passou pelo Pedra Viva, que era onde tinha os grandes encontros black nos anos 90. Não sei quem frequentou. Foi um point, né? Foi o grande point. Foi o grande point. Tocar no Pedra Viva era como tocar no Teatro Apollo no Harlem. Você tem que passar por lá. Se você não for aprovado no Pedra, você não existe. Está fora do mercado. Está fora do mercado. Você ainda não está pronto. E eu tive uma escola maravilhosa, que era a Banda Rara, Robson Nascimento, convivi com essa galera toda. E eu era toda aquela explosão do Renascer. Toda a explosão, tudo. E eu era caçula da turma, sempre fui o caçula da turma. E a galera meio que me adotava. Não, vem, cara, vem, isso é legal, você tem talento, vamos investir em você, não sei o quê, fica aí com a gente. E aí andei fazendo backing com o Maurílio Santos, a própria Banda Rara. Eles já não existiam mais, a Banda Rara, oficialmente, eles só se juntavam às vezes. Mas eu convivia com eles, tinha uma banda que vinha sempre do Rio, que era o Semeador. Tudo isso, gente, foi formalizando, foi cristalizando a minha musicalidade. Eu fui me formando musicalmente e no Evangelho, ouvindo essas coisas, ouvindo músicas que eu gostava e tal, resultou no FLG. Eu saí da Banda Bunny, porque eu queria fazer uma parada mais eletrônica, eu queria uma coisa mais ousada, eu achava as bandas acústicas, assim, tudo muito normal, assim. Muito igual. Muito igual, Eu falei, tem que fazer uma coisa diferente, tem que ser mais moderno, tem que ser meio hip hop, certo, mano? Eu queria isso, eu queria uma coisa mais dinâmica, sabe? Eu queria revolucionar, diferenciar tudo aquilo que você já ouvia. Exato, que também é uma necessidade artística, você se alimenta do novo, de fazer alguma coisa. Então, quando você atinge um ponto, você fala, isso aqui eu já sei, o que mais que tem? Era assim, então eu entrei na Banda Bunny, fiquei lá durante 2, 3 anos. Legal, gostei, banda, tudo, backing, o que mais que tem? Aí eu fui para o próximo passo, não tem mais nada, assim, sei lá, não está acontecendo nada, vamos inventar alguma coisa. Aí inventamos o FLG. E aí você esqueceu a história de seu parteiro? Esqueci. Quando eu terminei o colegial, só para finalizar isso, quando eu terminei o colegial, eu tinha que tomar essa decisão, tinha que estudar para entrar na USP, só que na hora de entrar na USP, o que eu fiz? Eu falei, Deus, eu tinha 2 decisões, era o exército, eu estava com 17 anos. Falei, se eu pegar o exército, eu não vou sair, eu vou seguir carreira, eu não vou perder um ano da minha vida lá. Era essa que eu tinha na minha cabeça. Eu não vou perder um ano lá, indo lá à toa. Eu vou ficar lá direto. Se eu entrar, eu vou ficar. Vou para a banda e vou ficar na banda de música do exército e tal. Eu morava E mais uma vez a música fazia parte. Não, a música sempre esteve nos meus planos. Sempre, assim. Eu vou sempre dar um jeito de fazer alguma coisa que tenha música envolvida, mas, na verdade, isso era o plano B. O plano 1 era ainda a medicina. Quando eu morava em Guaratinguetá, e lá é a aeronáutica, né, que prevalece. Então eu pensei, se eu entrar na aeronáutica aqui, eu servir, eu vou seguir carreira. Tinha na igreja que meu pai dirigia, tinham vários sargentos, tenentes da aeronáutica, tinha muita gente, e eu vi que aquilo podia ser um futuro bom para mim. Só que no ano de me alistar, a gente voltou para São Paulo. Então eu tive que me alistar no exército, mas minha oração continuava a mesma. Senhor, se for para eu pegar, eu vou seguir carreira. Então se foi isso que o Senhor tem para mim, se esse é o meu futuro, amém, deixa eu pegar. Chegou lá, fui dispensado, excesso de contingente. Falei, bom, exército não é. Aí, vamos lá, e agora? Terminou o colegial, USP ou música? Senhor, eu preciso de um sinal. Preciso muito de um sinal, que eu preciso saber se a música é uma coisa boa. Eu trabalhava como office boy, ganhava, sei lá, R$400 hoje, R$500, salário mínimo. O salário mínimo é 500 e pouco, né? É isso? Cultura, gente, me ajuda. 545, né? 545? Então era isso aí que eu ganhava. Só para a gente ter um parâmetro. O que eu quero dizer é que, próximo da época que eu tinha que tomar decisão entre fazer a medicina, eu comecei a gravar muito. As pessoas começaram a me chamar para gravar, vem cá, tem uma não sei o que para fazer, tem um arranjo aqui, tem não sei o que. A minha grande característica e a minha principal arma secreta é que eu sou versátil no estúdio. Então eu consigo ir para o estúdio tocar guitarra, eu consigo ir para o estúdio tocar baixo, eu consigo tocar bateria, eu consigo cantar, eu consigo dirigir, Isso me dava trabalho o tempo todo, porque tinha gravação de uma coisa, o cara me chamava, tinha gravação de outra, o cara me chamava. Nessa época eu comecei a ganhar, sei lá, meu salário triplicou. Aí eu falei, bom, peraí. Aumento assim de salário, que sinal melhor. Eu falei, então peraí, então dá para...
Né? Você pede um sinal para Deus, de repente você começa a ganhar muito dinheiro com aquilo que você mais gosta. Aí ele falou, Senhor, é o sinal. Exato. Foi o que eu entendi. Eu falei, esse é o sinal que eu precisava. Nessa época, um estúdio me ligou para me contratar, para trabalhar no estúdio. Eu trabalhava com o Cebolinha, fazendo comunhão e adoração. Participei do primeiro comunhão e adoração, do segundo comunhão e adoração. Estava lá. É um moleque, não sei se tem foto dessa época. Você vai ver um pretinho lá, não sei o quê, no cantinho, era eu. Estava ali já envolvido com música em estúdio, ali com o Woody, perguntando como é que é isso, como é que faz aquilo e tal. E quando eu tive a grande oportunidade de fazer um bom trabalho, que foi no CD Kadosh, Mudanças, o Ted falou, cara, a gente tem as músicas, mas a gente não tem ideia de arranjo vocal, assim, precisa dirigir a Priscilinha, elas querem cantar diferente e tal, dá para você dar essa força? Eu tinha 16 anos, eu falei, cara, os caras estão me chamando para ir lá dirigir o Kadosh ainda era o Kadosh. Hoje tem menos força, né? O tempo passou, mas eles para mim continuam sendo uma grande referência de alegria, de espontaneidade, eles são muito divertidos, eu gosto muito. E musicalmente também eles me influenciaram muito. E na época eu fiquei surpreso, assim. Eu estava no Pedra, um dia o Ted chegou e me chamou para fazer essa direção do CD novo deles, me contou toda a história. Falei, caramba, cara, Kadosh, vamos lá. E aí eu fiz, e deu certo. E aí foi a confirmação, assim, foi tipo carimbo. Tá, é isso. Aí eu falei, Deus, então é isso. Então as pessoas gostaram, eu fui provado e aprovado, então eu vou fazer música. E aí, a partir disso, caiu medicina, caiu tudo, caiu família. Gente, é música que eu vou fazer mesmo. Porque tinha aquele sonho ainda da minha mãe me ver de branco. Eu falei, mãe, se ela me ver de branco em outras circunstâncias. Nas cantatas de final de ano, no ano novo. Mas no lançamento do FLG, o Céu é o Limite, a gente fez um look de branco só para homenagear minha mãe, ninguém sabe disso. Mas é porque minha mãe sempre teve um sonho de me ver, não, quero você, não sei o que. Eu falei, então tá bom, um dia a senhora vai me ver de branco numa situação especial. Prometi isso para ela. E aí quando a gente fez o lançamento no Olímpia, a gente tinha 4 trocas de roupa, e uma foi de branco, em homenagem a ela. Está registrado agora. Que lindo, gente, uma salva de palmas. Muito bonito isso.